Olá! Na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre uma abordagem de desenvolvimento de novos fármacos chamada de SBDD, ou Structure Based Drug Design do inglês. Essa é uma abordagem que ela é muito eficiente para desenvolver novos ligandes, novas moléculas com potencial atividade biológica. E ela é diferente dos modelos mais tradicionais, mais antigos, aqueles que partem mais do ligante e que muitas vezes são fundamentados em testes de tentativa e erro mesmo. De ir para a bancada, de desenvolver, desenhar novas moléculas, sintetizar, testar em potenciais alvos biológicos já bem padronizados, para daí ver se tem alguma atividade potencial ou não. Então, no SBDD, a abordagem ela se baseia especialmente na estrutura tridimensional de um potencial alvo terapêutico já bem elucidado. E a partir dessa molécula 3D, parte-se então para o desenvolvimento, para o desenho de ligandes que vão interagir diretamente com ela. Então é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho mais com vocês hoje. Essa abordagem tem como centro, então, a estrutura tridimensional do alvo terapêutico. Na grande maioria, o alvo terapêutico é uma proteína. Os fármacos que a gente conhece hoje têm como principal alvo terapêutico as proteínas. E que são porque elas são moléculas que são importantes na regulação de vários processos biológicos no nosso organismo. Então, é natural que elas sejam importantes alvos biológicos. Então, basicamente, a gente usa a estrutura tridimensional da proteína-alvo nessa estratégia de SBDD. Lembrem que a proteína, ela é uma estrutura altamente complexa, né? Ela tem diferentes graus de acomodação estrutural, sequências de aminoácidos específicas, torções específicas. Isso faz com que seja uma molécula altamente complexa, né? Uma biomacromolécula. Portanto, obter a estrutura tridimensional dessa proteína não é algo simples. É uma tarefa bastante complexa. Como que os pesquisadores fazem isso? Fazem isso através de técnicas de caracterização bastante específicas para esse tipo de experimento, como, por exemplo, cristalografia de raio-x e espectroscopia de ressonância magnética nuclear. Bom, isso significa que se eu quero estudar melhor, desenvolver uma estratégia de SBDD, utilizar dessa abordagem para desenvolver um novo fármaco, eu preciso primeiro elucidar uma estrutura tridimensional de uma proteína? Não. Quando isso é feito, quando um pesquisador, um grupo de pesquisa determina a estrutura tridimensional de um alvo terapêutico em potencial, isso é compartilhado dentro de toda a comunidade científica. E existem bases de dados específicas para essa situação. A principal delas é a Protein Database, a PDB. E essas estruturas, elas podem ser encontradas lá, nesse banco de dados. Então, esse é um banco de dados de proteínas. Os pesquisadores que conseguem elucidar estruturalmente uma proteína que será relevante dentro de vários âmbitos da pesquisa, eles depositam essa informação nessa plataforma, uma plataforma gratuita de domínio público, para que outros pesquisadores possam utilizar dessa informação em estratégias de SBDD, por exemplo. Então, bases de dados como essa são extremamente relevantes e ajudam a acelerar o processo de desenvolvimento de novos fármacos. Bom, nós temos então a estrutura tridimensional da proteína, do potencial alvo biológico. A partir daí, conhecendo detalhadamente essa estrutura, em especial o sítio de interação principal dessa proteína, é possível projetar ligantes, moléculas que vão se ligar ali e que têm potencial então para modular o comportamento dessa proteína, inibindo, ativando, modulando a sua ação, que é o objetivo principal da estratégia, desenvolver ligantes que vão modular uma ação fisiológica ou patológica, né? Essa modulação, essa busca, ela está fundamentada na definição de complementaridade molecular. Quando a gente estuda lá modelos chave-fechadura de enzima substrato, a gente está falando de complementaridade molecular, desse encaixe que acontece. Então, se a gente conhece
a estrutura da fechadura, que é maior, que é mais complexa e a gente sabe o sítio de ligação dela, a gente consegue modelar ligantes, chaves, para que encaixem nessa fechadura. Então, é importante destacar aqui que a proteína é uma molécula grande, é uma molécula complexa. Agora, o ligante não, o ligante é uma molécula simples, uma molécula pequena. Então, é possível utilizar milhares de moléculas diferentes e investigar o comportamento dela dentro desse sítio de ligação e ver qual vai ser o ligante que melhor vai se encaixar, que vai formar o melhor complexo e que vai ter, então, um grande potencial de se tornar um novo fármaco. Esse estudo de complementariedade mais planejado, ele é feito com auxílio de diferentes técnicas computacionais. A modelagem molecular, esse nome modelagem molecular, é dado para um conjunto de métodos teóricos, de técnicas computacionais que, justamente como o próprio nome diz, ajudam a modelar o comportamento de moléculas, a prever esse comportamento, a estudar qual vai ser esse comportamento em potencial. Então, diferentes são as técnicas que permitem a gente obter dados, propriedades específicas de moléculas de ligantes e compreender quais são os aspectos que vão influenciar nessa interação com o receptor. Informações relacionadas à atividade farmacológica potencial dessas moléculas, várias informações que vão colaborar no desenvolvimento de novas moléculas para a gente entender quais são os parâmetros eletrônicos, estruturais, físico-químicos importantes para que se tenha esse encaixe perfeito. São vários os métodos baseados aí nas estruturas das moléculas, que a gente chama aí de técnicas de modelagem molecular. Alguns exemplos são os métodos que são fundamentados na mecânica quântica, que vão investigar o comportamento de átomos, o comportamento de elétrons e trazem predições que são altamente precisas nessa análise. Também a gente tem as simulações, que a gente chama de dinâmica molecular. O próprio nome já diz, é algo dinâmico. Então, essas técnicas permitem que a gente entenda o comportamento ao longo do tempo, dando uma visão mais dinâmica dessa molécula com relação ao encaixe na proteína. Então, são vários os métodos, eles podem chegar a ser com diferentes graus de complexidade, e nós sabemos que, de acordo com a tecnologia que vai avançando, que vai caminhando cada vez mais, o grau de precisão, o grau da complexidade também só aumenta. É importante a gente destacar aqui também que não é qualquer computador que faz esse tipo de análise, é necessário um equipamento específico, né, supercomputadores, plataformas, softwares específicos com algoritmos específicos que também diferem em grau de complexidade e estão cada vez mais evoluindo. Um dos métodos de modelagem molecular mais utilizados em estudos base de desenvolvimento de novos fármacos é o docking molecular. Esse nome docking também pode ser falado como acoplamento, docagem ou ancoragem, que mimetiza o movimento de navios docando no porto. Então, está relacionado com esse estacionar da molécula no sítio de ligação. Esse docking, esse método, vai avaliar diferentes ligantes e diferentes poses do mesmo ligante no sítio de ligação. Então, esse método nos ajuda a compreender quais são as principais interações envolvidas ali, interações intermoleculares, os aminoácidos envolvidos, quais são os grupos funcionais mais importantes para aquelas interações, qual vai ser a orientação espacial da molécula que vai ser a mais promissora, com maior potencial. Como que eu sei qual que é a de maior potencial? É aquela que forma o complexo mais estável, que forma o complexo que tem a menor energia. Então, os softwares, eles podem avaliar
inúmeras poses de inúmeras moléculas e daí me dá esses dados e eu consigo analisar isso com todo o conhecimento de química farmacêutica que existe por trás dessas análises. Tá? E eu tô falando para vocês que a gente precisa de computadores específicos, de potência computacional específica para esse tipo de análise, né? Como que a gente consegue fazer um estudo desses, por exemplo? Existem plataformas, poucas, mas existem, e nós somos bastante afortunados aqui no Brasil, porque a gente tem uma plataforma chamada Doctor, que é uma plataforma de docking, desenvolvido pelo Grupo de Modelagem Molecular em Sistemas Biológicos do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fármacos e Medicamentos, que é disponibilizado gratuitamente para toda a comunidade científica para que seja utilizado. E isso é algo relativamente raro, é o primeiro programa brasileiro e, até onde eu sei, o único do Hemisfério Sul que faz esse tipo de ensaio de docking. Então, é uma plataforma que você entra lá na internet, acessa o site, ele vai pedir para você subir o arquivo da proteína, que a gente já sabe que dá para pegar lá no PDB, para subir os arquivos dos ligantes que você quer testar o docking, que aí os ligantes você consegue desenhar em softwares bastante simples, você desenha o ligante, que são moléculas muito mais simples de serem obtidas, sobe lá nessa plataforma e fala, me dá os dados de docking disso aqui. E aí, essa informação toda vai para um supercomputador que está localizado no aeroporto Santos Dumont, essa foto de baixo aí. Esses dados são processados lá e eles voltam para a gente, por e-mail, um relatório com os dados de toda essa análise, que a gente pode abrir em outros softwares muito mais simples para analisar o dado. Então, nós temos acesso a essa ferramenta, uma ferramenta gratuita, que é bastante útil para pesquisa nessa área. E para caracterizar, né, dar um exemplo dessa aplicação do SBDD, um dos exemplos mais utilizados nesse contexto é o desenvolvimento de inibidores de protease do HIV. Mas são vários os fármacos que estão disponíveis no mercado que foram desenvolvidos utilizando dessa estratégia. Então, os inibidores de protease do HIV são um desses exemplos, né, que foram desenvolvidos utilizando essa abordagem. Na imagem aí do lado esquerdo, a gente consegue ver o inibidor, que é o ligante bem pequenininho ali no meio em roxo, cocristalizado com a protease do HIV. Então, por que é interessante cocristalizar a protease já com ligante? Para saber exatamente onde que é o sítio de ligação. Nesse caso, uma enzima, o sítio catalítico. Então, é possível identificar qual que é o sítio catalítico, quais são as interações mais evidentes, os aminoácidos que estão envolvidos nessa interação. E, a partir daí, é possível desenvolver ligantes que vão interagir da mesma forma ou de formas distintas com esse mesmo alvo terapêutico. Né? Um exemplo de fármaco dessa classe é o Amprenavir, à direita do slide. Bom, essa estratégia SBDD, ela é bastante promissora, ela já trouxe vários resultados positivos para a saúde, para a indústria farmacêutica, e quando a gente olha para frente, olhando aí tudo que tem sido construído de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, vários algoritmos estão sendo desenvolvidos e já estão em uso, que podem prever com alta precisão a estrutura proteica. Então, existem modelagens de proteínas que me dizem qual a maior probabilidade da estrutura de uma proteína, mesmo antes de se conseguir cristalizar e realmente identificar ela experimentalmente. E a gente sabe que isso vai ser desenvolvido e vai ser evoluído cada vez mais dentro dos próximos anos, o que vai acelerar e potencializar muito mais a descoberta de novos fármacos. Que são algumas das referências base para estudar essa abordagem e tantas outras. E eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.